Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods & Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods & Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Está comigo hoje um trabalhador da causa espírita, já de há bastante tempo em Santa Maria, e que faz parte da Sociedade Espírita e Divulgadora Cultural SEDIC e do Lar de Joaquina. E eu estou me referindo ao José Silva. Silva. Sim, tudo bem. Muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje aqui. A gratidão é minha por estar aqui no teu programa e aproveitando a oportunidade para poder difundir esses ensinamentos do Mestre Jesus. Muito bem. Silva, passaram-se 20 séculos da vinda do Mestre a esse planeta escola chamado planeta Terra. E por que depois ainda de 20 séculos, 2000 anos, ainda nós seres humanos temos como é que eu vou dizer, esse defeito, né? Ainda temos arraigado a nós esse tal de orgulho e egoísmo. O Espiritismo explica as razões por que nós ainda temos isso? Olha, até recentemente estava lendo uma obra psicografada pelo Divaldo, Jesus e a Atualidade, onde no capítulo 3º a benfeitora Joana de Ângeles trata sobre Jesus e a humanidade. Até porque o Mestre Jesus ele foi o divisor de águas, né, na história da humanidade, nos trazendo o legado do amor e dessa aproximação com o Criador. E onde retrata ainda a força dessa ancestralidade que nós trazemos, do primarismo, né, que o nosso desenvolvimento ainda é bastante lento. Não, muitas vezes até fatores de ignorância, mas a gente sabe que o orgulho e o egoísmo é a causa de todos os males e todas as viciações que ainda encontramos em nosso planeta. Então, a gente vem num processo evolutivo do ponto de vista moral, num contexto muito lento. Então, é preciso, né, que a gente consiga trabalhar essas questões subjetivas, né, pela autoinstrução, pelo autoconhecimento, a fim de que a gente possa... E um desejo também muito subjetivo, muito íntimo de cada um de nós, né, quando a gente pode ter essa percepção, né, das alterações ou do estrago que nós estamos fazendo, que em virtude acaba trazendo um reflexo em nós próprios, para que a gente consiga fazer as mudanças necessárias, né, no nosso mundo íntimo. Agora, Silva, vamos focar no Espiritismo, certo? Sim, sim. O Espiritismo é uma doutrina, digamos, é uma filosofia, é uma religião, digamos assim, que nos incentiva a pensar, né? Existe algum momento da nossa vida, de acordo com a idade, não sei, é isso que eu estou te perguntando, em que nós temos mais condições de saber exatamente como nós somos? Alguém me diz assim, tu é um orgulhoso? Qual é a reação da pessoa? Eu orgulhoso? Existe um momento assim, vou dizer assim até mais, para os espíritas, em que seja mais fácil
saber se ele é vaidoso, orgulhoso, enfim, todas essas coisas ruins que nós trazemos? Eu acredito que quando a gente tem essa autoinstrução positivamente, consegue ter o entendimento, consequentemente, eis aí que a gente se depara. Agora, não quero dizer que não existe espírito orgulhoso, ciumento, com inveja ainda, até porque nós somos criaturas imperfeitas e justamente estamos dentro da doutrina dos espíritos para buscar o realinhamento dos nossos comportamentos ancestrais e até mesmo dessa reencarnação, né? Até porque a gente já teve inúmeras experiências de vivência dos papéis que já desenvolvemos, né? Então, consequentemente, ainda trazemos conosco, tanto é que 95% daquilo que nos impulsiona vem do nosso inconsciente, das personas que trazemos conosco. E certamente, muitas vezes, o nosso próprio estado mental, né? A gente pode ser um jovem, mas a gente não conseguiu ainda mudar aqueles comportamentos. Então, é um processo gradativo, né? Que a gente vai conseguindo fazer através da vontade e do discernimento, né, da compreensão, né, para poder fazer a modificação. E aquilo que dentro da doutrina espírita as pessoas enfatizam muito, que é a reforma íntima, isso aí deve ajudar bastante, né? A gente se dá conta, parar para pensar e se dar conta do que eu devo melhorar. Se bem que esse é um processo muito difícil, né? Eu dizer que eu sou orgulhoso, que eu sou vaidoso, que enfim... a gente sente isso na própria pele, como diz o outro, né? Claro que cada um dentro de um contexto pode admitir, não admitir, até porque tem vários fatores, de repente eu não gosto de emprestar os livros, a gente briga por isso, briga por aquilo outro, e tantas outras coisas, né, que deveríamos ter mais desprendimentos. Agora, a gente sabe que o interesse pessoal e na ordem dos espíritos, certamente uma grande maioria de nós somos espíritos de terceira ordem ainda, né? Com todas as limitações, com a força muito grande do interesse pessoal, então tem as consequências na vida de cada um. Claro que aos poucos, certamente, nós vamos nos lapidando, né? Porque é uma questão muito íntima nossa de querer fazer as mudanças necessárias. Silva, tu falaste em espíritos de terceira ordem. Explica para os nossos telespectadores, aqueles que não são espíritas, mas que simpatizam com a doutrina espírita. Os espíritos de terceira ordem, né, por exemplo, assim, tem muita força na relação das questões muito mais ligadas às questões da matéria, das sensações, né, porque tem os instintos, as sensações e depois as emoções, que a forte emoção mesmo ele deságua lá na lei do amor, é justamente o amor. Não o amor como nós entendemos na concepção geral da sociedade, essa coisa que muitas vezes até a própria mídia, enfim, as músicas colocam, né? Mas essa essência divina, né? Até porque todos nós carregamos conosco esse DNA, diríamos, divino, e que devemos despertá-lo em nós. Então, que fomos espíritos criados todos simples e ignorantes e que ao longo das múltiplas reencarnações vemos atingindo essa possibilidade de discernimento, da razão, e agora a linguagem propriamente também das questões emocionais. Aí talvez a gente ainda esteja lá no jardim da infância, sobre essas relações, né? Eu acredito que estejamos lá no jardim da infância ainda. Até mesmo porque agora mesmo com essas questões da pandemia, né, desses relacionamentos que nós nos reintegramos ao nosso lar com os nossos familiares, né? Então a gente vê muitas questões, né? Quando salta aquela fera que o codificador falava que a gente deve dominar em nós, da irracionalidade, dessas questões todas, né? Então, e aí a gente mesmo se depara com tudo isso em nós ainda, né? Muitos que não conseguiram ainda ultrapassar essas barreiras aí. E tu falaste em família, né? Que a pandemia trouxe, digamos, a aproximação maior fisicamente da família, pelo menos fisicamente, né? Mas o Espiritismo diz que para a formação de um lar, formação de uma família, os espíritos são escolhidos para ser pai, mãe, irmão e etc, certo? Mas se eles são escolhidos, por que
existe ainda dentro da própria família briga, desavenças de familiares entre si por causas de coisas materiais. Eis aí a força do interesse pessoal, né, do orgulho, da ganância, enfim, que a gente ainda carrega, né, muitos de nós carregamos conosco e que consequentemente traz essas sequelas. Independente disso, a gente sabe que das vivências transatas que nós tivemos, consequentemente nos unimos por amor ou também pelas questões passadas de prejuízo, de dano que causamos a outras criaturas e, consequentemente, através da misericórdia de Deus, dentro desse processo da reencarnação, nós podemos aparar essas arestas. Mas é que ainda às vezes essa questão do ódio, da raiva e tantas outras questões, né, do desejo de vingança, tem muito presente, até aqui no livro Missionários da Luz, aqui, trata aqui da questão do Sigismundo. Ele está se preparando para reencarnar, no entanto, há uma pendinha ainda com o futuro pai, a mãe já aceitou, né, a Adelina aceitou, né, mas o pai ainda está com aquela certa restrição, então no plano espiritual ainda é preparada, todo um contexto. E a gente chegando aqui, de repente, né, essas questões íntimas são muito fortes. Pode haver, quem sabe, até um reconhecimento, tantas outras coisas, né, a partir do tempo, independente daquela característica que nós trazemos como espírito, porque nem todas as questões que cada espírito carrega é somente, né, do ponto de vista espiritual. De acordo com os conhecimentos, com o entendimento que nós temos, consequentemente, eu vou olhar o mundo, eu vou agir, eu vou pensar dessa forma. E tem muitas questões ainda que a gente não conseguiu fazer o movimento íntimo, abrir a nossa mente, justamente para que a gente possa aceitar novos entendimentos, novos conhecimentos, a fim de que... E a gente sabe que uma das grandes dificuldades é a aceitação do outro, respeitar as diferenças. Exato. Até porque, propriamente, os nossos filhos não são nossos filhos, nós temos a tutela sobre eles, mas até onde vai a nossa autoridade sobre eles? A gente pode questionar, e aí muitas vezes a gente pensa que está imbuído, que o outro tem que ser assim, tem que ser daquela e outra forma, né? E aí começam todos os problemas, né? A grande maioria, claro que um mandamento que nos fala sobre honrar ao nosso pai e a nossa mãe, a gente deve ter a gratidão necessária. Agora também deve fazer a desvinculação, diríamos, no momento certo, né? A gente seguir a nossa vida, mas a gente aí com qualquer um detalhe, e de repente muitas vezes nós somos chamados a atenção enquanto filhos, enquanto aqueles tutores que estão zelando pela nossa vida, num princípio inicial, a gente já leva aquilo, parece que para o resto da vida, né? Acabamos esquecendo de tudo aquilo, as noites dormidas, o trabalho dos pais, enfim, o próprio processo de educação dentro dos limites de cada um, no seu espaço temporal. Então, consequentemente, são questões, né, que estão na pauta. Perfeito. O Silva falou aqui, abre para mim aqui, Marcelo, sobre o Sigismundo. E essa aqui é uma obra do Chico, pelo espírito de André Luiz, chamado Missionários da Luz. E eu quero abrir, porque nós estamos encerrando o primeiro bloco, Silvio, eu quero abrir o segundo bloco falando um pouquinho a respeito dessa obra aqui do Chico, certo? É possível? Tá? Gente, dizendo isso, eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar Joaquina, Odontologia Lauda e Goods & Cook, Casa Criativa. O nosso intervalo é menos de 1 minuto e a gente já volta. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.
Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo novamente aos nossos apoiadores culturais Lar de Joaquina, Odontologia Lauda e Goods e Cookie Casa Criativa. E está comigo José Silva. José Silva é trabalhador da CEDIC, do meu amigo, seu Antério, e do Lar de Joaquina. E antes de encerrar o primeiro bloco, o Silva falou em Segismundo, e agora Segismundo é um personagem desse livro aqui, Missionários da Luz, e eu vou pedir que o Silva explique quem é o Segismundo e o que fala esse romance espírita aqui do Chico Xavier. Em verdade, esses triângulos amorosos, né, que às vezes acontecem dentro das vivências, onde Sigismundo e Adelino, né, brigaram pela relação da Raquel aqui, né, e criou-se todo um contexto de animosidade, e agora está sendo preparado no plano espiritual, onde Adelino vai recebê-lo, né, como pai. Adelino vai ser o filho e o Segismundo vai ser o pai. É isso? Isso. Certo. Não, o Sigismundo será o filho. Sim, o Sigismundo, filho. Isso, o filho. Então, como há ainda muito acirrado o desejo de vingança e tantas outras questões, há uma certa rejeição por parte do Adelino no recebimento, né? Então, a espiritualidade, o benfeitor herculano, está trabalhando no plano espiritual a fim de que possa convencê-lo para que Sigismundo possa reencarnar. Então, quer dizer assim, então todas essas questões, como tantas outras que acontecem, não é regra geral, porque são vários os fatores, né, que nos criam o ódio, a animosidade, o desejo de vingança, que consequentemente muitas vezes eles têm um reflexo vindo esses espíritos reencarnar, que não tem um grau de afetividade muito grande, que a gente já vê justamente dentro de um processo de reconciliação, mas às vezes a gente não consegue, é tão forte, né? A fera dentro de nós é tão forte que a gente acaba muitas vezes repetindo. Ninguém reencarna para vir causar o mal, mas muitas vezes a gente não consegue ultrapassar essas barreiras ainda, né? Pelos estados ainda de comportamento e emocionais que ainda carregamos muito forte ainda dessas condições instintivas, né? Então, para quem gosta de um bom romance, esse livro é maravilhoso. Como é que é trabalhada na espiritualidade, sim, a formação de uma família, a formação de um lar. Tá? Isso é muito bacana. Silva, falando ainda em família, eu formei uma família. Por enquanto, é a minha esposa e eu, certo? Formamos uma família. É possível baseado nesse livro aqui, eu orar para que eu receba como filho um espírito bom, um espírito que não traga problema. É possível acontecer isso e eu ser atendido, ou existem outras coisas por trás? As leis de Deus, elas não se alteram, né, dentro de um contexto. A gente, claro que é um processo mais amplo, a gente vive dentro de um sistema, né, organizacional do ponto de vista espiritual e das próprias relações que a gente estabelece uns com os outros. É claro que a condição de vir só, como disse Jesus lá no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É claro que esses amores que nós carregamos, né, de séculos passados, como uma condição de um pai, né, numa das histórias do Chico, que o filho dele estava nas furnas umbralinas
E esse pai tinha o desejo de trazê-lo para consigo. E a espiritualidade superior concedeu esse pai, que no plano espiritual estava sedento que esse filho viesse, porém ele não havia compatibilidade, uma outra situação resultante. O jovem chegou e já se sentiu mal, até pela frequência vibratória e tantas outras questões. Ele foi levado de volta para a sua região e o pai passou 90 anos até descendo até as furnas, rezando, convivendo com aquela criatura, né, para que ele pudesse fazer uma mudança no seu estado íntimo e ter as condições. Poxa, agora eu não quero mais ficar nessas condições de ódio, de desejo de vingança e tantas outras questões. Então vejamos, né, a importância que teve, mas esses 90 anos poderiam, no cômputo geral, né, dessa linha progressiva, né, que nós caminhamos todos diante da eternidade, para frente, para o alto, caminhando para Deus, caminhando para a luz, poderia, nessas sequências, né, de equívocos que cometemos, demorar séculos e séculos se esse pai, pelo seu amor e dedicação, não tivesse orado, né, para que aquele filho pudesse fazer as mudanças necessárias e assim sucessivamente, né? Silva, tu falaste orar e rezar. Existe uma diferença aí entre orar e rezar? Ou... do ponto de vista do estudo da palavra, etimologicamente, que rezar é a gente recitar aquilo que já está pronto. Certo. E orar seria algo espontâneo da nossa parte, assim, do nosso pensamento, do nosso sentimento, enfim, que a gente tenha para fazer essa dedicação. Mas existe uma diferença de, digamos assim, de poder da oração, digamos, entre eu orar e eu reunir 200 pessoas e rezarmos. A minha oração é mais fraca que a reza de 200 pessoas? Como é que funciona isso aí? Olha, Jesus disse que onde tivesse 2 ou 3 pessoas juntas, certamente ele estaria. Ao mesmo tempo, se esse objetivo é um objetivo em comum, do ponto de vista da oração, 2 ou 3 pessoas estão orando com um objetivo ou fazendo uma prece com um objetivo em comum, com a convergência de objetivo, ao passo que se tiver 100 pessoas, cada uma, ainda muitas vezes as nossas orações elas perpassam até por um sentido egóico. A gente só quer para si, né, só na volta com os nossos desejos, os nossos anseios, enfim. Então, se tiver 100 pessoas, cada uma preocupada com as suas questões do ponto de vista da ordem da oração, não houver uma convergência, consequentemente a oração de 3 ou 2 pessoas, ou até mesmo, quem sabe, de uma, ela tem muito mais valor. Mais valor, né? Principalmente. Assim mesmo também é um outro aspecto de uma criatura de bem, né? Quer dizer assim, não é que ele tenha precedência, porque ninguém altera as leis de Deus. Mas é muito mais fácil, né, do que um sujeito, né, que de repente ele vai estar orando para fazer que os negócios negativos dele dê certo, né? Claro. Que os negócios particulares e materiais dele dê certo. Muito ainda ver, parece que Deus nos deu a inteligência, nos deu a razão e a vontade como ferramenta justamente para que a gente tenha o discernimento necessário para fazer as decisões aqui no plano físico. Perfeito. Eu vou orar. Eu preciso fazer uma preparação antes para eu orar ou não? Como é que funciona isso? Olha, tem uma passagem que Jesus coloca, né? Que a gente tem que fazer essa vigilância, entrar para o nosso quarto. Jesus falou simbolicamente que no fundo, a gente tem que entrar para o nosso mundo íntimo, né? E com esse desejo sincero, com humildade, para que a gente possa atingir o objetivo. E se eu tiver qualquer coisa contra o Jader, ou quem quer que seja,
que primeiro eu me reconcilie. E essa reconciliação muitas vezes não se trata da condição pessoal, mas que eu não emane energia negativa, enfim, né? Agora quando eu encontrar o fulano, eu vou resolver tal coisa com ele. Acontece muitas vezes, quer dizer, porque a prece, a oração é como funciona dirigida ao Criador como uma bola de ping-pong, né? Se a gente joga, né, pedindo, mas tem o retorno. Se eu vou orar ou fazer a minha prece carregado ainda de desejo de vingança, e que Jesus nos recomenda, né, para que a prece nossa ela tenha qualidade, justamente que a gente não ore muito, não fale muito, tenha humildade, são fatores fundamentais para que a gente consiga atingir o objetivo. Então, portanto, a oração de 100 pessoas, se ela tiver um objetivo ainda muito egóico, só nos seus interesses, enfim, e com divergência de objetivo, consequentemente ela vai se fragilizar, ao passo que uma oração de 3 pessoas, ela tem uma canalização e, consequentemente... Perfeito. Agora, eu oro e não sou atendido. E eu sou uma pessoa boa, não eu, Jader. Não, tem pessoas que oram, são pessoas boas, oram pedindo, porque normalmente a gente ora muito pouco agradecendo, muito mais pedindo, né? E não sou atendido. Como é que se explica isso? Olha, Emmanuel, no livro da Esperança, no item 88, né, ele fala a respeito dessa situação sobre, muitas vezes, os nossos anseios. De repente eu tenho um familiar que está doente e que eu ainda velo por ele e desejo que ele permaneça conosco, de repente, mas as leis de Deus, elas não vão ser alteradas. Um jovem, às vezes, se envolve com qualquer questão da ordem, um tanto quanto negativa, e a misericórdia divina conhece muito melhor as questões, né? Então, do ponto de vista espiritual, independente dos nossos desejos, é melhor que aquela criatura deixe o corpo físico e vá à espiritualidade. Só que às vezes é contrário aos nossos desejos, que às vezes são muito... Porque nós somos egoístas, né? Não, até mesmo pelos nossos limites, né? Do interesse que às vezes a gente tem. Então a gente muitas vezes acaba criando até uma certa frustração a Deus. Acabamos malsinando o Criador. Então, e Jesus deixou claro, seja feita a vossa vontade. E as intercessões, aquilo que Deus nos pode dar o ânimo necessário para a gente vencer as batalhas, a perseverança positiva. Silva, tem pessoas que rezam, pedem por um ente seu que já desencarnou, pede favor para ele vir ajudar ela, etc. Tal. Devemos fazer isso ou não? O que o Espiritismo fala a esse respeito? Olha, sobre os estudos que nós fazemos, é claro que a relação que a gente estabelece com a vida no plano físico, certamente cada um tem o seu estado de subjetividade e de espiritualização. De repente, se os meus interesses, como disse Jesus, onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se eu sou uma criatura apegada do ponto de vista da ordem material, nas coisas materiais, nos interesses só da ordem, não procuro um grau de espiritualização. Se de repente eu desencarnar, adianta meus familiares pedirem para mim alguma coisa? E aí é bem complexo, porque na nossa subjetividade, nas questões íntimas de cada coração, só nós e o Criador sabemos. Então, a nossa prece, a gente sabe que quando nós desencarnamos, passamos por um estado de perturbação e posteriormente a gente vai tendo os encaminhamentos. E o que eu fiz da minha existência? Do ponto de vista do interesse, do aprendizado, da transcendência, da imortalidade da alma e tantas outras questões, da minha evolução como um espírito imortal. O ideal então, se eu entendi bem, não pedir para um ente desencarnado. Nós não sabemos em que condições ele está lá. É mais ou menos por aí? Olha, é prudente. É prudente, perfeito. Silva, a produção me disse que o nosso programa chegou ao fim, certo?
Mas antes de nós encerrarmos, dar um tchau, se tu quiseres deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, fica à vontade e te dirige para aquela câmera 3 ali. A nossa agradecimento nesse momento e que cada um de nós possa fazer esse esforço para que Jesus reine em nossos corações, que consequentemente o mundo e as nossas relações certamente deverão ser muito melhores se nós fizermos aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. É o mandamento maior. Então, que nós nos amemos uns aos outros, que é um longo caminho, começando pelo amor de nós próprios, que é todo esse conhecimento e autoconhecimento e autoinstrução que recebemos, e por aí seguimos adiante como criaturas imortais. O nosso muito obrigado. E com as palavras do Silva, estamos encerrando o programa Palavra Espírita, não sem antes agradecer ao Silva. Muito obrigado pela tua presença aqui, certo? A gente agradece de coração. Então é um agradecimento recíproco, certo? Gente, estamos encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo a você que nos assistiu e a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar da Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita, apoio cultural Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods Cook Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais.